É com prazer que eu declaro aberto o segundo dia de trabalhos do seminário 100 anos de reprovação, em que se discute o trabalho pioneiro de Reinhard Frank. E gostaria de apresentar os palestrantes que nós temos hoje. Na sessão da manhã, nós teremos como expositores o professor Saulo de Carvalho, do Rio Grande do Sul, o professor Joel Birman, do Rio de Janeiro, e o professor Alejandro Schloca, da Argentina. E, sem mais delongas, eu queria passar a palavra ao nosso primeiro palestrante, nessa terceira mesa, que vai ser o professor Saulo de Carvalho, que é advogado criminal no Rio de Janeiro, professor titular de Direito Penal e Criminologia na PUC do Rio Grande do Sul, professor visitante do doutorado da Universidade de Sevilha, na Espanha, e autor de várias obras de direito penal publicadas, como Política Criminal de Drogas, Crítica à Execução Penal e o Antimanual de Criminologia. Professor, por favor. 40 minutos. Bom dia a todos. Cristiano, professor Joel, Alejandro. Queria agradecer o ICC e Emerge pelo convite e dizer que eu estava um pouco em dúvida sobre o direcionamento da fala, porque um painel, um seminário que tem como título 100 anos de reprovação, conceito jurídico penal de culpabilidade, centrado na reprovabilidade, e a mesa, no primeiro momento, estava com uma programação com o professor Joel e o Leonardo Boff, que acabou não vindo, né? Eu fiquei um pouco em dúvida sobre qual o conteúdo que a gente poderia dar para a mesa, né? E, num seminário que conta com a presença de professores como o professor Zaffaroni, o professor Miguel Reale, o professor Cury, enfim, eu achei melhor me resguardar num cantinho muito específico das minhas investigações para não correr o risco de cometer nenhum ato que mereça uma reprovação acadêmica mais grave. E pensei em fazer um direcionamento específico, inclusive pensando, né, que o público fosse fundamentalmente de alunos da Emerge, né, na relação, né, do juízo de culpabilidade, da reprovabilidade com a questão da punição, centrando um pouco na aplicação da pena e como, de certa forma, a gente tem trabalhado, ou como foi estabelecido o nosso sistema de aplicação da pena a partir da culpabilidade e como sistematicamente a gente vem deformando esse modelo e transformando em algo que hoje a identificação, né, do núcleo da culpabilidade como juízo de reprovação na aplicação da pena se perde em muito, sobretudo pela jurisprudencialização da nossa Constituição e, por que também não dizer, pela jurisprudencialização da nossa teoria do direito penal. Então, é um pouco a linha que eu gostaria de seguir nessa conversa de hoje de manhã. Claro que antes eu gostaria de fazer uma introdução, né, para tentar ver como esse conceito de culpabilidade ele conseguiu estruturar a nossa dogmática jurídico-penal, mas, sobretudo, como a dogmática jurídico-penal, ao longo do século passado, ela se blindou de qualquer tipo de influência externa ao direito penal, inclusive da própria criminologia. Como conseguiu se concentrar numa estrutura
normativizada cerrada, para se proteger de alguns elementos externos, e que efeitos isso, ao longo do século passado e hoje, produz. Porque, efetivamente, dentro da estrutura do pensamento jurídico, a dogmática jurídico-penal é a última que vai se consolidar, né? Em grande medida por força dessa invasão da escola positiva italiana, da criminologia etiológica, que desestabilizou algo que parecia ser um curso normal das ciências jurídicas como um todo. Se a gente pensar, por exemplo, na estrutura da teoria dos contratos, né, e todo o desenvolvimento teórico do século XIX para se consolidar na dogmática do direito civil, né, a questão do direito administrativo, né, toda a estrutura de pensamento que se forja, e o apego à ideia de cientificidade, nós, do direito penal, vamos sofrer algo que vai desestabilizar e vai nos legar, até hoje, certos problemas que são absolutamente notórios, sobretudo se sai, né, do âmbito da dogmática superior, utilizando uma linguagem do Ehring aqui, a gente entrar e avaliar a prática dos operadores do direito. Lógico que dá para entender, no início do século passado, essa necessidade da ciência jurídica em se dogmatizar pela instabilidade do seu próprio objeto, né? É interessante relembrar, por exemplo, o debate que Kirchmann colocou na ciência do direito, né, se indagando sobre o próprio estatuto de cientificidade do direito, se perguntando que ciência é essa que uma mera canetada do legislador faz bibliotecas inteiras ruírem. Ou seja, isso que a gente trabalha, que a gente tenta construir, é uma mera técnica vinculada a um material legislativo, muitas vezes, e cada vez mais espúrio, né, sobretudo se a gente pegar no âmbito penal contemporâneo, ou efetivamente nós temos uma qualidade epistemológica que permita afirmar que a nossa estrutura de pensamento se constitui como ciência. Dentro desse quadro, né, e é lógico que a dogmática jurídica vai ganhar essa disputa, se firma a dogmática como modelo epistemológico, e dentro do direito penal, por força daquela invasão da criminologia etiológica, mais fortemente ainda, me parece, né, que tenta se consolidar. E se consolida a partir de dois grandes esquemas integrais, né, se pensar, por exemplo, como o Rocco estabelece as relações entre dogmática penal, criminologia, política criminal, né, e List, né, como eles estabelecem essas relações, relegando o que poderia ser uma abertura externa para nós, que seria a criminologia, que nasce fundamentalmente transdisciplinar, relegando a uma mera auxiliaridade, a um patamar inferior dentro da estrutura dessa ciência integral, dessa ciência global do direito penal. Aquilo que poderia, né, e que pôde, num certo momento, abrir o olhar nosso, né, para elementos externos, acaba, dentro dessa reconfiguração, dentro dessa necessidade de cientificizar o discurso, né, e afirmar o direito penal como, efetivamente, uma ciência dentro dessa ciência maior, que é o direito, acabou relegando o discurso da criminologia, de uma criminologia oficial, diga-se, né, a um mero auxiliar técnico em momentos muito específicos. E na culpabilidade, na discussão sobre culpabilidade, vai aparecer de forma muito pesada. Bom, aqui é lógico que é importante dizer que a própria criminologia teve um caminho totalmente outro depois com as teorias sociológicas norte-americanas, enfim, mas eu quero me centrar um pouco nessa relação oficial, né, da teoria do direito penal, teoria do delito, teoria da pena, com a criminologia, né, e o papel
desse criminólogo nesse juízo de reprovação. Consolidado esse esquema, a gente tem, ao longo do século passado, uma potencialização do saber jurídico penal em torno da teoria do delito, né, incomparavelmente maior, por exemplo, que a gente teve em relação à teoria da pena, em termos de desenvolvimento da técnica, desenvolvimento da ciência. Nós tivemos um avanço nas categorias da teoria do delito, né, toda uma preocupação, né, em dar uma estabilidade a esse material, a esse produto da ciência jurídico-penal, que possibilita hoje nós trabalharmos a nossa ciência independentemente de legislação. É o que estava brincando uma vez o professor Nilo, dizendo: o legislador pode vir revogar todas as leis penais e no dia seguinte nós vamos entrar em sala de aula e vamos continuar falando em tipicidade, em ilicitude, em culpabilidade, porque a gente consolidou essas categorias de forma independente do objeto que seria o objeto de referência primeiro, que é a legislação. Isso é lógico, é absolutamente compreensível há 100 anos atrás, com essa necessidade de dar o status de ciência ao discurso jurídico penal. Mas se, há 100 anos atrás, essa consolidação dessas categorias, né, essa importante consolidação dessas categorias, conseguiu proteger a ciência jurídico-penal, né, desses ataques externos, desse legislador irracional, né, que teima em desestabilizar nosso sistema, hoje parece que esse quadro ganha uma dimensão um tanto quanto distinta e talvez sendo necessário uma reanálise, pensando numa hipótese nova de abertura, sob pena de nós ficarmos totalmente alheios a uma realidade muito viva, que nos interpela cotidianamente. Né? E falo isso porque todos nós sabemos que, dentro da teoria do delito, o que a gente teve durante o século passado, né, e se a gente pegar todas as escolas, né, a superação do causalismo pelo finalismo, hoje as tendências funcionalistas, né, readequando a ideia do finalismo, nós temos uma readequação interna dos elementos. Os elementos seguem absolutamente os mesmos. Né? Nós trabalhamos centrado numa reprovação da conduta do autor a partir dos adjetivos da tipicidade, da ilicitude, da culpabilidade. O que a gente teve ao longo do século passado foi uma mudança geográfica, né? Por exemplo, na questão da culpabilidade, dolo e culpa, né, se transmite para a tipicidade. Hoje, uma readequação do juízo de causalidade para a questão da imputação. Nós temos uma reestrutura dos elementos internos. Mas a fórmula da teoria do delito segue a mesma, segue viva, e isso que dá estabilidade para a nossa ciência. Eu costumo brincar com lá no nosso mestrado da PUC, nós temos duas linhas de investigação, a de criminologia e controle social e a de teoria do direito penal e do processo penal, né? Sistemas jurídico-penais contemporâneos. Eu estou vinculado à linha de criminologia. E eu brinco, né, e isso deixa os alunos, sobretudo a dogmática penal, muito nervosos. Eu digo: vocês vão passar o resto da vida de vocês discutindo essa fórmula. Vocês não vão sair de dentro dessa discussão, dessa fórmula, que é a fórmula que a ciência jurídico-penal conseguiu estabilizar na teoria do delito, que é conduta, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Vocês vão passar o resto da vida de vocês estudando isso. Por isso que as dissertações de vocês são todas iguais, eu brinco com eles. Daí eles, muitos deixam o nervosismo e passam para a ofensa pessoal contra mim, né? Porque alguns ficam muito raivosos quando ouvem isso. Mas, é claro, era fundamental ter uma certa estabilidade, né, em relação a algumas categorias, sobretudo com esse material, repito, espúrio, que nós recebemos
do legislador, né? Lógico que isso também, né, e hoje cada vez mais se tem consciência disso, né, esse apego a essa cientificidade dentro da dogmática jurídico-penal é uma boa escusa também para esconder as nossas posições ideológicas, enfim, né, isso a teoria crítica da década de 70, da década de 80 nos mostrou muito bem, e cada vez fica mais vivo isso na atualidade quando se pensa em determinados funcionalismos, né. E é interessante ver como a gente consegue ser absolutamente weberiano em determinadas questões, de imaginar que as posições político-criminais de determinados doutrinadores não influenciam na sua teoria do delito. Como é possível discordar, né? É incrível como a gente consegue fazer essa cisão, a gente consegue discordar raivosamente de determinados doutrinadores na sua construção político-criminal, mas quando a gente vai para o plano da cientificidade, entra na dogmática, a gente concorda com todas essas categorias em termos de imputação. Como se houvesse como se quando eu saísse da política criminal e entrasse na dogmática, eu conseguisse me neutralizar, né? Tem uma figura muito interessante do um pesquisador mineiro que leciona na França já há algum tempo, né, o Michel Levy. Ele escreveu um livro que, na época do mestrado, a gente leu muito, né, início da década de 90, lá na Federal de Santa Catarina, que é As Aventuras de Karl Marx contra o Barão de Munchausen. E o Michel Levy, né, no início do livro, tentando explicar a questão do positivismo, né, ele usava essa figura do Barão de Munchausen, né, esse mentiroso compulsivo que, interpelado pela sua comunidade em busca de uma arma que pudesse salvar do ataque externo que estava sofrendo, ele saiu pelo mundo, né, com sua trupe em busca dessa salvação. Em determinado momento, ele cai num pântano, ele e o seu cavalo, né, e começa a afundar. Em determinado momento, ele tem uma ideia genial, né, e ele se puxa pelos próprios cabelos, né, ele emprega uma força muito grande, se puxa pelos próprios cabelos, consegue tirar ele e o seu cavalo do pântano e segue nas suas aventuras. Bom, Michel Levy diz que o positivista ele sofre dessa síndrome de Barão de Munchausen. Ele consegue, né, como se fosse possível, se puxar pelos próprios cabelos e se neutralizar. É mais ou menos isso que a gente consegue fazer hoje, por exemplo, com as teorias do direito penal do inimigo, né? Refutar absolutamente no aspecto político-criminal, porém, lá no juízo de imputação, né, como esse autor trabalha na relação de causalidade, imputação é interessante, pode nos servir, né, como se uma coisa não estivesse inteiramente vinculada, como se fosse possível eu adotar uma política criminológica, político-criminal em um determinado momento e me neutralizar quando eu vou trabalhar com a, aspas, ciência do direito penal, né? Mas, enfim, Weber tenta fazer essa cisão, tenta deixar muito claro, e a gente consegue transportar isso. Bom, mas não quero me estender muito nessa primeira parte, mas só para tentar pontuar, né, como nós tivemos esse desenvolvimento brutal, né, das categorias da teoria do delito, né, centradas dentro da culpabilidade como um dos elementos essenciais, e como essa teoria do delito, no século passado, conseguiu, né, gradualmente se neutralizar de elementos externos. O que fica interessante, né, de perceber, né, e aqui eu quero dar o direcionamento da minha fala, o que fica interessante, desde o meu ponto de vista, perceber, é como, saindo da teoria do delito e entrando na questão não só dos discursos de fundamentação da pena, mas nas técnicas de aplicação e execução da pena que nós moldamos também no século passado, essa ideia de uma culpabilidade que tem determinadas funções na teoria do delito, ela ganha um outro tipo
de direcionamento totalmente distinto. E como todo o esforço que a dogmática no século passado teve em expurgar uma ideia de direito penal do autor, né, a partir de uma culpabilidade, de uma reprovação pelo fato, né, quando a gente parte para a aplicabilidade em termos de pena, nós conseguimos simplesmente nos desvincular dessa construção e adotar modelos cada vez mais de autor, né? Bom, professor Miguel está aqui, enfim, não preciso nos remeter à obra das penas e medidas de segurança no novo Código Penal, onde a comissão explica, né, como imaginou o sistema de adequação e aplicação da pena logo após a reforma de 84. Né, e fica claro no livro, né, e o professor Miguel bate muito nessa tecla, que a culpabilidade dentro desse esquema de aplicação da pena seria uma espécie de conceito guarda-chuva que abarcaria as outras 7 circunstâncias judiciais para que se pudesse pensar numa graduação dessa reprovabilidade e aplicar uma sanção proporcional. Ou seja, se na teoria do delito a culpabilidade tem um sentido de adjetivação, né, junto com tipicidade e ilicitude, quase que num juízo binário, eu digo sim ou não à culpabilidade, na teoria da pena eu parto do pressuposto da existência dessa culpabilidade, ou seja, eu respondi sim à culpabilidade, e o sentido, a ideia agora é graduar o nível de reprovação para estabelecer uma pena razoável, uma pena proporcional, direcionada aos fins estabelecidos e buscados pela legislação. O que ocorre, e que daí eu acho que foi um problema muito vinculado a essa importância que a gente tem à jurisprudência hoje, esse apego muito mais à jurisprudência do que à doutrina, é que ao longo, né, da década de 90, nós acabamos deformando essa ideia e criando elementos, professor Dotti, como está? Criando elementos que, inclusive, refutam o próprio sistema como ele foi montado. Ou seja, de uma ideia de uma culpabilidade global que abarcasse as outras circunstâncias judiciais, né, desse conceito de guarda-chuva que permitiria estabelecer uma medida razoável de pena, nós transformamos a culpabilidade em mais um elemento, dentre outros tantos elementos que estão inseridos, sobretudo ali na pena base do artigo 59, que vai dar o direcionamento e vai desdobrar, inclusive, os critérios de aplicação de atenuantes e agravantes, majorantes e minorantes. Mas mais, né? E se a gente fizer uma pesquisa na jurisprudência dos tribunais, eu estou inclusive com o financiamento do Ministério da Justiça, a gente está fazendo uma análise nesse sentido, se a gente pegar a jurisprudência dos tribunais, como esse conceito de culpabilidade, na jurisprudência, ele ganha e vem ganhando cada vez mais um sentido de periculosidade. Ou seja, nós criamos 2 sistemas muito específicos de reprovação, um para o imputável, um para o inimputável. Para o imputável centrado na ideia de reprovação pela culpabilidade e na esfera da inimputabilidade, orientado pelo conceito de periculosidade, mas quando a gente chega na etapa, que é uma etapa absolutamente importante, né, do processo, né, da sentença judicial, que é a aplicação da pena pós o juízo condenatório, nós transmutamos esse conceito cada vez mais centralizado num direito penal do autor e trazendo indiscutivelmente a ideia de uma reprovação a partir dos riscos, a partir da potência criminosa que esse sujeito tem
na sua conduta individual e na sua relação com a sociedade. Isso fica ainda mais claro ainda se a gente pegar a estrutura que se montou dentro da própria execução penal e o papel que os técnicos ainda desenvolvem em termos de avaliação pessoal das condições do condenado para fins de atingimento de livramento condicional, de progressão de regime, embora toda tentativa de acabar com o sistema progressivo a partir da lei dos crimes hediondos. Daí, se a gente fizer uma análise mais específica e também da jurisprudência que deriva do confronto a esses laudos criminológicos, nós temos cristalizada, né, a ideia de um retorno, né, de uma transmutação desse juízo de culpabilidade em periculosidade. Né? A questão que me parece é como sair dessa patologia do sistema. Né? Eu sou bastante cético. Né? Eu talvez esteja cada vez mais tomado pela angústia e pelo ceticismo pós-moderno. Né? Eu não vejo muito túnel no fim da luz. Né? Enfim, a movimentação toda dos operadores do direito em cada vez se autonomizar mais da doutrina, por exemplo, no Brasil, é algo que preocupa muito. Né? Dá para dizer que há uma rebelião da jurisprudência inferior contra a jurisprudência superior, né? Se a gente pegasse o Iering. Né? Ou seja, nós estamos trabalhando com um modelo judicial de aplicação do direito penal específico e na questão da pena de forma muito particular, cada vez mais distante das próprias orientações dogmáticas. Não sei até que ponto, inclusive, nós não caminhamos cada vez mais para um modelo tipo de guidelines como a gente tem nos Estados Unidos em relação à aplicação de pena. Né? Tamanha é a força que a jurisprudência adquire em questões específicas como essa. Acho que algumas aberturas externas foram possibilitadas pela criminologia, né? E daí não tem como render homenagem a toda a construção do conceito de co-culpabilidade do professor Zaffaroni e como esse conceito de culpabilidade ganha uma potência muito interessante com a incorporação da ideia de vulnerabilidade. Né? Em termos teóricos, a gente consegue perceber isso, né? E consegue dar uma dimensão à culpabilidade para além dessa limitação e essa cristalização que a teoria do delito estabeleceu no século passado. Parece, né, uma abertura possível de um diálogo, né, com a criminologia, né, e que, efetivamente, a gente ganha possibilidades prático-teóricas interessantes, inclusive na legislação. Né? Se a gente pensar, por exemplo, né, na abertura do artigo 66 do Código Penal, no que a lei dos crimes ambientais trabalha em termos de diminuição de pena por força da baixa escolaridade, baixo grau de instrução, da situação econômica do agente, ou seja, a gente tem alguns elementos esparsos dentro da legislação que a gente tem condições de potencializar essas aberturas. Acho muito interessante também a construção que a reforma do sistema de aplicação de pena, na época o professor Miguel estava no Ministério da Justiça, como foi construído ou reconstruído o artigo 59 naquele projeto, professor Miguel, onde a reincidência, por exemplo, ela sai de agravante obrigatória e se incorpora no artigo 59, e é excluído do artigo 59 o juízo sobre personalidade, né, de forma muito bem fundamentada, desde o meu ponto de vista, na exposição de motivos.
né? Ou seja, que é uma abertura, ali sim, me parece que é essa a válvula de escape que permite, na aplicação da pena, a gente desdobrar um juízo de culpabilidade para um juízo de periculosidade, né? E as pérolas jurisprudenciais